Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Sidney Pontes, da Escola de Música Valtel Branco. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a lição número 9 do método Laurels e da lição número 6 do método Suzuki, volume 1. Então, gente, nosso primeiro apontamento, nossa primeira lição que a gente vai abordar está na página número 13, lição número 9. É uma lição em que ela contempla todas as cordas. Então nós iniciamos na corda Sol, vamos até a corda Mi e depois retornamos. Tá? Então nós vamos realizar um estudo de escala crescente e depois decrescente na mesma lição. Para isso a gente vai ter que contar com a utilização do metrônomo, né? E vamos, por padrão, definir o nosso metrônomo como 50 BPM para estudo, tá bom? Como na lição a gente percebe semínimas, isso indica que a gente tem que usar o arco todo, bastante arco, para realizar as notinhas, tá? Lembrando que a quantidade de arco que a gente utiliza depende também do andamento que a gente imprime, né? Então, um andamento muito acelerado, não tem como a gente passar bastante arco, porque as notas elas vão acabar muito rápido, né? Agora, um andamento bem lento, as notas tendem a ser um pouquinho mais prolongadas, tá? Então, é nesse sentido que tem a ver a quantidade de arco que você utiliza. Tem a ver com o tempo da nota, mas também tem a ver com o andamento da música, tá? Ou da lição. Essa lição ela está em 3x4, ou seja, ela está numa fórmula de compasso 3x4, diferente da convencional que a gente vem estudando, que é 4x4. Percebam que em cada compasso tem 3 tempos, ok? Então, validando, né, a fórmula de compasso, que ela obriga que o compasso tenha 3 tempos, e vamos tocá-la e depois a gente faz algumas análises posteriores ao nosso toque, né? Bom, vamos lá. Então,
que essa lição é uma lição que exige bastante atenção, porque é uma lição que não tem pausa, né? Então, para você que é aluno iniciante, pode ser até um pouco desgastante, né? Realizar essa lição, porque ela exige bastante atenção. Isso causa um pouco de estresse, né? Na medida que a lição é muito longa. Então, é muito válido você colocar pontos de respiração, né? Não que você não respire durante a execução da música. Lógico que você vai respirar. Só que é uma respiração diferenciada, onde você respira fundo, respira, e assim você consegue relaxar todo o teu corpo, tirando, entre aspas, o estresse acumulado, né? É muito importante nessa lição você saber que você tem que utilizar a técnica básica de passada de arco de forma perfeita, para que você consiga obter um bom som. Então essa é a segunda dica. A terceira dica, gente, é que vocês façam o dedilhado que está escrito, né, ao qual o autor está pedindo. Porque em muitas situações ele pede para você fazer o Ré quarto dedo, né? Por exemplo, aqui na corda Sol. E logo a nota seguinte é o outro Ré, só que corda solta. Essas duas notas, teoricamente, têm que ser iguais. Teoricamente, não. Teoricamente e também na prática. Okay? Elas são idênticas. Então, o som, o timbre delas são idênticos, tá? A altura delas é idêntica. Então, ela tem que soar igual, né, gente? É claro que a corda Sol, quando a gente imprime a nota Ré, ela vai soar com um timbre um pouquinho diferente da corda Ré. Mas é praticamente idêntico, porque é a mesma frequência, tá? Então é muito importante você se ligar na afinação, né? Bom, o que é importante também, gente, não só a afinação dessas notas que a gente consegue verificar diretamente, por exemplo, como a nota Ré, que é o quarto dedo da corda Sol, a nota Ré, corda solta, ou a nota Lá, que é a nota Lá do quarto dedo da corda Sol. Tá? Essas notas de afinação direta, né, que a gente pode conferir diretamente, são mais fáceis, né? Mas as outras notas também são importantes, tá? Então essa evolução da escala, ela tem que ser bem feita, tá, gente? Então você tem que se atentar muito bem para a afinação, tem que ser muito crítico com relação a isso, tá, gente? Então se você percebe que está um pouquinho desafinado, o que você faz? Você para e verifica aquela nota específica. Ah, professor, mas eu não tenho como saber que a nota Si está afinada, por exemplo. Né? A gente não tem como saber. Só que a gente pode utilizar de meios para saber, para conferir. Por exemplo, eu conheço a corda Ré. A nota corda Ré está ali, é só executar. Então eu posso tocar em conjunto a nota Si, que eu tenho dúvida, com a corda Ré. Se eu perceber um som gostoso, um som harmônico, tem uma grande probabilidade de estar certo, né? Ou eu posso conferir também essa notinha Si com a nota Sol da corda Mi. Ou com a notinha Fá sustenido. Ou com a corda Mi. Ou com a nota Sol da corda Ré.
questão da afinação de cada nota ela é muito importante para um violinista, né? E com relação a essa lição é isso, tá, gente? Então fica a questão da afinação, a questão da respiração, de pontos de respiração e relaxamento, né? A questão de andamento também, manter sempre o andamento, tá? E é isso com relação a essa lição. Bom, gente, com relação agora à lição número 6 do método Suzuki. A lição número 6, gente, ela é uma lição que se encontra lá na página 13 do método Suzuki, se chama May Song, ou Canção de Maio, né? Ela é uma lição em 4x4, formada por 3 pentagramas. Os sinais dinâmicos estão escritos, assim como os dedos que você tem que colocar em cada nota. Estão escritos acima das notinhas. Os sinais dinâmicos também estão escritos, tá? E eu aconselho, a fim de estudo, você apontar o teu metrônomo para 40 BPM ou 50 BPM, tá? Então, se você tem muita dificuldade de leitura, então aponte em 40. Agora, se você consegue até ler assim sem dificuldade, gente, apontem diretamente em 50 BPM e aos poucos vocês vão aumentando esse andamento, tá bom? Então, eu vou tocar aqui primeiro a lição como ela é. Então, eu vou apontar aqui 90 BPM, só para vocês entenderem, gente, como ela é, né, como ela soa. Depois eu vou tocar num andamento mais reduzido, 50 BPM, como se eu estivesse estudando essa lição, que é assim que eu quero que você faça, tá? Beleza, então é isso, gente. Essa é uma lição bem tranquila de fazer, né? Eu acredito que é uma lição até mais fácil que a lição anterior. E os sinais dinâmicos aqui estão bem definidos, isso facilita, né, gente? Então ali no primeiro pentagrama você toca com bastante arco, no último pentagrama com bastante arco, tá? No segundo pentagrama, os 2 primeiros compassos você toca com menos arco e nos 2 últimos compassos do segundo pentagrama você toca com um pouquinho arco, tá? A gente consegue fazer essa diferença de dinâmica, tá, gente? Então em 50 BPM, não esquecendo que você tem que mudar para 4x4, tá, gente? Que aquele Czinho significa uma fórmula de compasso quaternário. Tá? Então você coloca 50 BPM e toca. Eu repeti essa lição porque tem um sinalzinho de retornelo ali embaixo, tá? Então você tem que fazer esse retornelo, tá, gente? Tá escrito, então tem que ser feito, tá?
Bom, vocês viram que eu não tive pressa de realizar cada notinha, né? Eu tive que respeitar o andamento. Eu acho que esse andamento é bem tranquilo para você realizar, porque ele não exige dificuldade, né? E diminui a dificuldade. Se você colocar em 40 BPM vai ficar mais lento ainda. Só que, né, aquela questão, né? Todo extremo já é complicado. Se ficar muito lento já se torna difícil, muito rápido se torna difícil. Ela é uma lição que se concentra nas cordas Lá e Mi, né? Então não precisa utilizar as cordas Ré e Sol. Tem 3 sustenidos, Fá, Sol e Dó sustenido, então ela está numa tonalidade de Lá maior, tá, gente? Então é uma lição sem segredos. Né? Dúvidas, vamos focar e tentar tirar daí nos horários de monitoria, tá bom? Bom, muito obrigado.